Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Quantos estão felizes de estarem aqui? Dá um glória a Deus aí, deixa eu ver. Fale para 2 ou 3 pessoas, se você tem essa liberdade, que estejam perto de você, e diga assim: presta atenção, porque Deus vai falar contigo hoje. Amém? Quem crê nisso? Quem crê que Deus vai falar contigo? Quem quer ouvir a voz de Deus mais uma vez aqui? Quem crê que Ele já está falando? Eu creio, Ele já está falando. Desde o primeiro louvor eu já senti que Ele está falando. Momento de oração, nós sentimos a presença do Senhor entre nós. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, em Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel no capítulo de número 6. Nós vamos ler, só terminar de abrir meu esboço aqui, a partir do verso 7. Daniel capítulo 6, obrigado, Deus abençoe, Edinho. Capítulo 6, verso 7 em diante. O texto vai dizer assim, deixa eu achar o 7 aqui, achei. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que este não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Guarde essa expressão, não pode ser revogada. E assim, verso 9, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Agora olha o verso 10 comigo e preste bastante atenção, pois é a base desse tema de hoje, daquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Agora corre comigo para o verso 14, por gentileza. Ainda nesse mesmo capítulo, continuidade dessa leitura, apenas para que a gente ganhe um pouco de tempo. Vai dizer assim a partir do verso 14: ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol ele se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Vai gravando isso. Qualquer ou nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Verso 17. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Repita isso comigo, diga: para que nada mudasse a respeito de Daniel. Verso 18, não precisa continuar repetindo. Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou, foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, e o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu. Não, acho que tem gente que ainda não entendeu. Daniel respondeu: não, o decreto já estava certo, ele está morto. O rei falou assim, mais por uma questão de vai que, né?
Vamos ver se porventura, vai que o Deus dele livrou. Daniel, por um acaso você está aí? Ele não esperava uma resposta, mas Daniel respondeu. Ei, tem gente que acha que não vai ter resposta, mas Deus vai te fazer responder. Tem gente que está achando que acabou a tua história, mas Deus está dizendo, você vai continuar respondendo, porque a tua história quem define sou eu. Não, Deus está dizendo, porque quem define a tua história sou eu. Que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei com muita alegria mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum. Ele não estava só vivo, ele não tinha um arranhão, irmão. Diante dos leões famintos, nenhum deles sequer tocou nas vestes de Daniel, nenhuma roupa cortada, nem um fio de cabelo tirado. Daniel não tinha nenhum problema, ele saiu ileso daquela cova. Ei, Deus está dizendo para alguém, você está achando que afinal eu estou apenas começando a história. Não havia ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Você pode repetir isso comigo? Porque havia confiado em seu Deus. Agora versos 25 ao 27 para a gente encerrar essa leitura. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Quase passeja convosco, quase um quadrangular o rei Dario. Que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Irmão, tem texto que não precisa nem pregar, né? A gente lê o texto e dá vontade de orar e ir embora para casa. Que com um texto como esse a gente já pregou aqui, lendo os textos. Mas vamos lá para o tema dessa mensagem de hoje. Coloca para mim, por gentileza, H. Diga assim comigo: uma janela de livramento. Você pode dizer novamente? Diga: uma janela de livramento. Fecha os seus olhos, Pai. Eu creio em Ti e eu creio na Tua palavra, e é por isso que eu a prego e a pregarei todos os dias da minha vida até o final do meu suspirar. Enquanto o Senhor não voltar, ou enquanto o Senhor não me recolher, eu estarei pregando a Tua palavra, porque eu acredito nela. E é porque eu acredito nela também, Senhor, que eu sei que ela transforma, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela muda, ela modifica sentenças, como esse texto que nós lemos. A Tua palavra é verdadeira, ela é real, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela entra, ela divide ossos de medula, ela divide corpo de alma, ela penetra o mais profundo da nossa alma e do nosso ser. A Tua palavra é poderosa para mudar sentenças nessa noite. A Tua palavra é poderosa para trazer livramento nessa noite, e é o que eu profetizo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como já foi orado aqui, nós sentimos a Tua presença nessa oração e no Teu agir nesse ambiente. Eu declaro uma vez mais: pessoas estão sendo livres e libertas nessa noite, famílias estão sendo livres e libertas nessa noite, pois existe nesse lugar uma janela de livramento que é a nossa fé. Existe nesse ambiente uma fé tamanha que é uma janela de esperança, uma janela que nos liga até o céu, e essa janela é poderosa para trazer salvação, mudança, transformação, libertação, como só o Senhor tem poder para fazer. Fica à vontade nesse ambiente, fica à vontade nesse lugar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em Cristo. E toda a igreja diga: cansei. Deixa eu respirar um pouco. Essa história é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, sem sombra de dúvida. Uma das histórias que provavelmente, se perguntássemos para as nossas crianças lá do Culto Kids, elas conhecem essa história. A história de Daniel na cova, a história do livramento da cova dos leões, muito conhecida
mas eu creio sempre num Deus que renova a sua palavra. Quem crê que Deus renova a sua palavra? Quem crê que mesmo num texto, num contexto, numa história tão conhecida quanto essa, Deus pode falar contigo? Coisas novas. Quem crê? Quem crê que Deus tem coisas novas para nós mesmo nesse texto? Então preste atenção, não desvie o seu foco. Pede ao Senhor e ao Espírito Santo também que não te deixe distrair por nada, para que nós possamos alcançar aquilo que viemos buscar nessa noite. Quem crê comigo, diga amém. Então essa história é tão conhecida que fala sobre o livramento da cova dos leões. Eu quero declarar isso e eu quero que você creia nisso. O nosso Deus é um Deus de livramentos. O nosso Deus é um Deus de livramentos. Quem crê que o nosso Deus é um Deus de livramentos? Ele livrou o seu povo do cativeiro egípcio e do cativeiro babilônico e tantas outras situações. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente, que inclusive está nesse mesmo livro de Daniel. Ele livrou da prisão a Pedro, ele livrou a Paulo, ele livrou a Silas, ele também livrou a Paulo do naufrágio e tantas outras situações. Ele livra e ele continua livrando ainda hoje, e eu quero profetizar que ele pode alcançar, ou você pode alcançar livramento dele nessa noite. A tua casa pode alcançar livramento de Deus nessa noite. A tua família, a tua história pode alcançar livramento de Deus nessa noite. Quem crê nisso, diga: eu recebo o livramento dos céus sobre a minha vida. Vamos lá para o contexto dessa história. Vamos lembrar um pouquinho, recapitular um pouquinho essa história. Daniel, ele vai muito cedo, muito jovem, para a Babilônia. E diferentemente do que nós estamos habituados, como é nossa realidade, ele não foi com uma agência de viagens, irmão. Não foi assim, Daniel estava um dia em Jerusalém e falou assim: puxa, eu quero conhecer a Babilônia. Aí ele foi numa agência de viagens, de turismo, e falou assim: eu quero conhecer a Babilônia, prepara aí para mim, eu quero passar tantos dias lá, e eu quero ir para tal hotel 5 estrelas lá na Babilônia, e eu quero que seja um lugar com piscina aquecida. Não é isso. Daniel foi muito jovem para a Babilônia, mas ele foi como escravo. Ele foi levado da sua terra, ele foi tirado da sua parentela, ele foi tirado dos seus. Daniel, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, que posteriormente vão ficar conhecidos como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 4 jovens na primeira leva, quando a Babilônia cerca Jerusalém, cerca Judá e leva os cativos, e os primeiros cativos a serem levados eram jovens. Por isso esses 4 foram levados. Porque também eram 4 jovens que aparentemente eram muito bonitos, muito belos, muito respeitosos. Eram jovens que também, talvez ali numa pequena parcela de momentos ali, eles já perceberam que eram jovens talentosos, jovens inteligentes. E por isso foram levados para a Babilônia, porque eles seriam treinados na Babilônia, para que eles pudessem servir ao rei, ou pudessem servir ao reino da Babilônia. Quem me entende até aqui, diga amém. Mas mediante a isso, queridos, é muito interessante, porque ele foi forçado a sair da sua terra, da sua família. Ele foi forçado, quem sabe, provavelmente, a abrir mão dos seus sonhos pessoais. Do mesmo jeito que eu digo para você que Daniel não fez um pacote de viagem para ir para a Babilônia, automaticamente creio eu que Daniel nunca passou pela cabeça dele, ainda jovem, que um dia ele seria levado cativo para a Babilônia. Pastor, o que isso quer dizer? Pare e pensa agora comigo. Um jovem que está em Judá, em Jerusalém, e esse jovem provavelmente tinha os seus sonhos, como qualquer jovem. Um dia eu quero trabalhar em tal situação, em tal área. Um dia eu quero estar em tal lugar. Um dia eu quero formar a minha família. Um dia eu quero ter tantos filhos. E quando eu tiver filhos eu quero dar o nome disso, disso e disso. Porque todo mundo sonha, amado. Você acha que Daniel não era diferente? Daniel pensava do mesmo jeito que a gente pensa e sonha do mesmo jeito que a gente sonha. Agora imagine que esse jovem é tirado da sua terra natal, da sua família, e automaticamente os seus sonhos são tirados juntamente com ele. É um jovem que teria tudo pela frente, todo um futuro pela frente, mas agora está sendo modificado a sua rotina, os seus processos, os seus propósitos e os seus sonhos. Na verdade, o seu propósito nunca mudou, porque o propósito não é estabelecido por nós, o propósito é estabelecido por Deus. E Deus sabe a hora, Deus sabe a forma, Deus sabe o jeito, Deus sabe o momento, Deus sabe aonde. Deus é quem controla a nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Mas para Daniel deve ter sido muito traumático. E
E preste atenção nisso, nós vivemos em tempos difíceis. E talvez muitos de nós estejamos vivendo realidades das quais não escolhemos viver. Quem sabe muitos de nós estejamos ambientados em sonhos que não são nossos. Vivemos talvez o sonho de alguém. Talvez vivamos até o sonho da nossa família, que é ótimo, mas talvez diferente daquilo que sonhávamos inicialmente. Seja por profissão, seja um sonho qualquer. Talvez nós estejamos vivendo muito mais a escolha dos outros do que a nossa própria escolha. Mas preste atenção nisso. Quando nós não pudemos escolher algumas coisas até chegarmos onde estamos hoje, uma coisa certa, e esse é nosso direito de escolha, e mais do que um direito de escolha, é uma responsabilidade, a quem nós serviremos e aonde estará estabelecida a nossa fé. Diga assim comigo: de tudo que eu posso escolher, o mais importante é sobre quem está estabelecida a minha fé. Sobre quem está estabelecida a sua fé? Sobre quem está estabelecida a sua fé? Eu não tenho dúvida nenhuma de que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque senão não estaríamos aqui na Quarta da Fé. Estamos aqui porque cremos num Deus. Quem crê em Deus aí? Deixa eu ver. Quem crê em Jesus Cristo? Quem crê que Ele é o Senhor da tua vida, da tua história? Então a fé de Daniel da mesma forma era estabelecida em Deus. No Antigo Testamento ainda Jesus não tinha sido apresentado. Então a sua fé em Yahvé, sua fé em Deus de Israel. Mas olha que interessante, no capítulo 1, se você puder, volta comigo, bem no comecinho dessa história, capítulo 1, verso 8, vai mostrar que Daniel era diferente. Você pode dizer isso comigo? Diga: Daniel era diferente. Verso 8, capítulo 1 vai dizer assim: Daniel resolveu, em outras traduções, decidiu, que não iria ficar impuro para comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Em outras traduções, Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmão, não era fácil. Alguém que está fora de casa agora é colocado no palácio, é treinado para servir no palácio. E automaticamente, por ser treinado para servir no palácio, tinha direito, como todos aqueles que vieram cativos, que estavam servindo ao rei, de comer da mesa do rei. Irmão, comer da mesa do rei é um privilégio. E ainda mais naquela circunstância. Alguém que vem cativo, que poderia ser aquele que comeria o resto, as sobras, de repente é oferecido um banquete, é oferecido as iguarias da mesa do rei. Mas Daniel decidiu ser diferente. Diga assim comigo: quem é de Deus? Não, vamos lá, diga mais forte: quem é de Deus é diferente. Quem é de Deus às vezes é diferente, irmão. Eu não vou falar que é estranho, porque a gente não é estranho, mas é diferente. É gente que todo mundo está falando assim: o quê? Você não vai pular carnaval? O quê? Você não vai encher a cara nesses 2, 3 dias? Nem sei quantos dias são, que eu nunca pulei. Você não vai aproveitar? Você não vai curtir, se fantasiar, encher a cara, fazer tudo que você tem vontade de fazer? É carnaval. E você diz assim: mas não é para mim. Mas todo mundo pula, todo mundo se alegra, todo mundo festeja, todo mundo bebe, todo mundo fica louco. E aí você diz assim: eu já sou louco, mas a minha loucura é diferente, eu sou louco por Jesus. Eu não preciso disso, eu não preciso pular para ser feliz, eu não preciso festejar para ser feliz. A minha festa já habita dentro de mim, se chama Espírito Santo de Deus. A minha alegria é quando eu vou para o culto e eu sinto a presença do Senhor, e eu sou cheio dessa presença, dessa glória. É isso que me traz alegria e felicidade. Não é encher a cara, não é ficar doidão aí no carnaval. Porque quem é de Deus é diferente, irmão. Olha que interessante, Daniel aprendeu a falar babilônio, ou babilônico, a língua babilônica. Daniel aprendeu o idioma babilônio. O que mais que Daniel fez? Ele se adequou à sua vestimenta à realidade dos babilônios. Provavelmente Daniel não era alguém que se vestia como um judeu, como um hebreu no meio dos babilônicos. Ele passou a se vestir como um babilônico. O que mais? Daniel teve até o seu nome mudado, assim como seus outros 3 amigos. Agora não mais Daniel, ou pelo menos ali no seu contexto social, conhecido como Beltesazar. Agora preste atenção. A sua linguagem ou o seu idioma teve que ser aprendido, babilônio. A roupa que ele teve que adequar, babilônio. Até o nome, babilônio.
mas o caráter se manteve fiel ao Deus dos hebreus. Irmãos, muitas das vezes no nosso dia a dia a gente vai ter que ter um idioma, às vezes um pouco parecido. Às vezes não dá pra gente sair falando em línguas estranhas no meio do nosso trabalho, irmão, porque vai ficar estranho. Muitas das vezes não dá pra gente usar até linguajar que a gente tem adaptado aqui, ô vaso, ô homem de Deus, ô vaso, ô poderoso, ô, como é que é o que a gente brinca lá, Marco? Ô, como é que é o nome lá? Marreta na mão de Jeová. Não dá, irmão. A gente vai falar, e aí, mano? E aí, cara? E aí, irmã? E aí, irmã? E aí? Por quê? Porque o nosso linguajar, às vezes, ele vai ter que ser proporcional à realidade. A gente não vai precisar usar terno, gravata e uma Bíblia grande para ir trabalhar todo dia, irmão, para mostrar que a gente é crente. Até vai ficar estranho se a gente for assim no meio da rua. O que mais? A menos que você seja um advogado, né? O que mais? Às vezes as pessoas vão nos chamar por apelidos e você vai dizer assim, puxa, mas eu não gosto, mas você topa. É assim, as pessoas estão adaptadas assim. Agora preste atenção. Na hora que a nossa fé for provada, a gente tem que mostrar o Deus que a gente serve. Daniel falava babilônio, se vestia como um babilônio, tinha nome babilônio, mas ele falou, da mesa do rei eu não como. Eu posso parecer um babilônio, eu posso falar como babilônio, eu posso ter um nome babilônio, mas eu continuo sendo hebreu, e eu continuo servindo ao único Deus verdadeiro, Yahvé. Eu continuo servindo ao Deus, o único Deus, o Deus de Israel. Ei, Deus está chamando uma geração que pode até se camuflar no meio do mundo, mas o mundo nunca vai entrar dentro de você, porque você sabe de onde você é. Ei, preste atenção, Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve em Daniel. Daniel sempre foi hebreu e permaneceu hebreu até o final da sua vida. Deus me chamou e te chamou, Deus nos salvou para que nós sejamos de uma região celestial. Nós somos do reino celestial, nós não somos desse mundo. Nós convivemos com este mundo, mas este mundo não habita dentro da gente, porque dentro da gente tem o Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso, que nos santifica, que nos aperfeiçoa, que nos faz sermos diferentes do mundo. Daniel cresceu e se destacou. Diga assim, quem é diferente se destaca. Entendeu, irmão? Entendeu? Seja diferente, você vai se destacar, fica tranquilo. Não é ser igual a todo mundo que é bom é ser diferente. Porque aí o seu patrão vai olhar e falar, viu, você é diferente, você merece um aumento, você merece um cargo maior. Viu, você é diferente, você não é igual a todo mundo, você merece uma oportunidade maior. Sabe por quê? Porque quem é diferente chama atenção. Jesus já disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se coloca uma candeia sobre um lugar escondido, mas se coloca por cima, se coloca por cima, se coloca por cima, para que possa iluminar toda a casa. E quem é sal faz diferença, dá sabor, traz vida para aqueles que não têm vida. Ei, existe um rio de vida que flui de dentro de nós. Esse rio traz vida. Nós não fomos chamados para sermos mais um, nós fomos chamados para sermos diferentes. Diferente. Não precisa ser estranho, mas é diferente. E por que ele se destacou? O texto vai dizer muito claramente, porque Daniel tinha um espírito de excelência. Repita isso comigo, diga, Daniel tinha um espírito de excelência. Então agora eu posso declarar que você também vai crescer. Eu posso declarar que você também vai se destacar. Sabe por que você vai crescer e se destacar? Sabe por que nós vamos crescer e nos destacar? Porque o mesmo Espírito que no Velho Testamento sobre Daniel é chamado de Espírito de excelência, é o mesmo Espírito que agora no Novo Testamento nós damos um nome de Espírito Santo. E ele mesmo que habitava em Daniel é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Eu quero declarar, Deus vai te destacar, você vai fazer a diferença, porque o Espírito de Daniel está sobre você. O Espírito de excelência habita dentro de nós. Nós vamos marcar a nossa geração em nome de Jesus. Aí agora, amados, passa o Império Babilônico e vem o Império Medo-Persa, Ciro e Dario. E nesse próximo contexto, nesse próximo reinado, Daniel também continua se destacando. Ei, não fica preocupado com mudanças de governo não. O que vai te dar destaque não é o governo, é quem habita dentro de você.
Governos vão, governos voltam, governos mudam, mas ainda assim a nossa excelência continua, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Fica tranquilo, você não depende de governo, você depende de Cristo, você depende do Espírito Santo, você depende do céu sobre a tua vida. Mas aí então Daniel se destaca também no Império Medo-Persa. Vai dizer que Dario levanta 120 sátrapas, líderes, como se fossem prefeitos, por toda a terra. E dentre os 120 ele ainda posiciona 3 maiorais sobre os 120. E dentre esses 3 estava quem? Você sabe a resposta, vamos lá. Entre esses 3 estava quem? Vocês são bons de Bíblia, é isso aí. Daniel. E ainda Dario vai dizer assim, ou pelo menos o texto vai dizer assim, que Dario tinha a pretensão, porque percebia o espírito de excelência em Daniel, de colocá-lo maioral sobre todos. Daniel seria basicamente o que José foi no Egito, um governador. Abaixo do faraó só ele mandava, ou ele era o maior manda-chuva. Depois de faraó era ele. Então no caso aqui do Império Medo-Persas, depois de Dario, o rei, o líder maior seria Daniel. Mas preste atenção nisso, e se você puder, repita isso comigo, diga assim: quem se destaca se torna alvo. Irmão, tem que dizer, eu sei que é óbvio, mas tem que dizer. Tem muita gente pedindo para se destacar diante de Deus, mas depois está reclamando de se tornar alvo. Tem, acho que é o pastor Diego Menin, que acompanha bastante, eu também acompanho por tabela. Gosto muito dele também, mas minha esposa é mais fã dele do que eu. E ele fala muito, acho que é ele, se não for ele, é algum dos outros pastores que a gente segue, que diz assim: às vezes nós estamos reclamando de lutas hoje sobre aquilo que oramos ontem e Deus respondeu. Às vezes nós estamos reclamando da responsabilidade das lutas que vivemos hoje, mas elas só são respostas do que nós pedimos ontem. Se bem que no caso de Daniel especificamente, ele nem pediu para se tornar quem se tornou, ele só tinha um espírito de excelência e se destacou. Eu quero declarar, eu estou profeta hoje. Sei que é sacerdote, mas faz parte do profetado, de profetizar também. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Você não vai nem precisar pedir, você só vai se destacar. Não vai nem precisar pedir. Deus vai te dar destaque naturalmente, por causa do Espírito que habita dentro de você. Mas preste atenção nisso, guarde isso e peça a Deus que te dê capacidade para viver isso. Irmão, vai se destacar? Se prepara, você vai se tornar um alvo. Irmão, é natural. Quanto maior o lugar que eu chego, quanto mais destaque eu recebo, mais alvo eu me torno. Mais gente vai falar de mim, mais o meu nome vai estar em rodinhas, mais pessoas vão criar histórias. É assim, irmão. Mais vai ter gente querendo te derrubar, porque é assim. Mais gente querendo teu lugar. Vamos amadurecer e dizer assim: Senhor, eu quero um lugar de autoridade, eu quero um lugar de destaque, só que eu também vou estar pronto para suportar o processo, para suportar me tornar um alvo. Eu vou estar pronto também para suportar o que vão falar de mim, eu vou estar pronto para falarem mal de mim, eu vou estar pronto. Por quê? Porque quem se destaca se torna um alvo. Só que deixa eu te dizer algo: se é Deus que te colocou naquele lugar, só Ele pode te tirar. Se Deus te colocou em um ambiente, só Ele pode te tirar daquele lugar. Deus é quem levanta reis, é Deus quem estabelece reis, é Deus quem tira reis. Deus é Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa história. Então se Deus quer te destacar, se prepara. Mesmo que você seja alvo, Deus vai te manter e te sustentar ali. Mas então eles vão fazer uma reunião. Volta comigo lá para o capítulo 6, verso 7, só para a gente lembrar. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor ou rei, seja jogado na cova dos leões. Mas olha que interessante, leia comigo só o comecinho do verso 10. Quando Daniel soube, olha lá, vamos lá, só essa primeira parte, vamos lá, 1, 2, 3. Quando, não, mas peraí, vamos lá. O verso 7 que nós lemos vai dizer que reuniram todos os governadores, todos os sátrapas, todos os líderes,
E nós falamos anteriormente que Daniel foi estabelecido dentre os 120 sátrapas como um dos 3 mais importantes, como aqueles que eram os cabeças sobre os 120. Ou seja, sobre todo o reinado dos Medo-Persas naquele momento, Daniel está entre os 3 mais importantes. Quem me entende, diga amém. Reuniram todos os presidentes, os sátrapas, todos os homens importantes daquela reunião, para aquela reunião. Mas só no verso 10 vai dizer que quando Daniel soube, nem toda a reunião que a gente deveria estar, a gente estará. Nem todo o ambiente que a gente gostaria de estar, nós estaremos. Nem em todos os lugares onde o nosso nome for citado, nós estaremos lá para nos defender. Nem em todos os ambientes onde estiverem falando sobre a gente, nós estaremos lá. Mas deixa eu te dar uma palavra. Aonde eu e você não estamos porque não fomos chamados, porque fizeram reuniões às obscuras, porque decidiram coisas contra a gente sem que a gente soubesse, fica tranquilo, Deus está. Mas aí o texto vai dizer que definiram. Não deixa ninguém orar, não deixa ninguém falar com ninguém fora o rei. Se alguém falar com qualquer homem ou até um Deus, e aqui é muito claro, irmão, eles queriam derrubar Daniel. Não pode falar com nenhum outro homem e nenhum Deus. Basicamente eles estão dizendo assim, ó, vamos derrubar Daniel. E aí o verso 8 vai continuar dizendo: portanto, ó rei, sancione o interdito, assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos Medo-Persas, que não pode ser revogada. Existem leis, existem palavras, existem processos, existem sentenças que o mundo está dizendo, isso não muda mais. Aí o verso 10, como nós já lemos, vai dizer que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Repita isso comigo: as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Não precisa continuar repetindo 3 vezes por dia. Ele punha-se de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Janela fala de conexão entre aquilo que está dentro e aquilo que está fora. Janela fala de não estar preso a um ambiente, não estar preso apenas a um lugar, não estar preso apenas a 4 paredes. Por isso que temos janelas. Além delas serem importantes para a ventilação, para a iluminação, elas são importantes para entendermos que tem um ambiente fora, para nós percebermos que existe algo fora dali. É interessante que Daniel poderia ter escolhido aquela janela, e possivelmente naquele contexto onde ele já era reconhecido na Babilônia e depois os Medo-Persas, ele poderia ter escolhido, pastor Lucas, aquela janela para qualquer lugar. Coloca a janela voltado para os lugares mais bonitos aqui da Babilônia. Me coloca a janela voltado para os rios. Me coloca a janela voltado para esse monte maravilhoso. Me coloca diante de um cenário muito bonito e inspirador. Mas Daniel fala assim: coloca a janela virado para Jerusalém. Sabe por quê? Porque Daniel saiu muito jovem de Jerusalém. Mas ainda jovem em Jerusalém, ele aprendeu algo. Se tem um lugar onde Deus responde, se tem um lugar onde Deus existe, se tem um Deus verdadeiro, esse Deus se chama Yahvé, e Ele está em Jerusalém sobre o seu povo. Sabe que Daniel entendeu que eu posso sair da minha geografia, eu posso ser levado cativo para outro lugar, mas eu sempre vou orar para o mesmo Deus. Eu posso estar em outro lugar e ambiente, mas eu vou continuar buscando o mesmo Deus, porque eu sei o Deus que eu sirvo, porque eu conheço o Deus dos meus pais, porque eu conheço o Deus dos meus antepassados. O mesmo Deus que foi com Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus que mesmo na Babilônia, que mesmo no Império Medo-Persa, eu vou continuar servindo, adorando e orando, porque eu confio nesse Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito em Yahvé. Ele é o Senhor sobre a minha história. Janela virado para Jerusalém. A minha pergunta hoje é: para onde está virada a nossa janela? Será que a nossa janela está virada para os traumas? Será que a nossa janela hoje está virada para as nossas crises? Será que a nossa janela está virada para as nossas emoções?
Porque tem gente que hoje em dia é muito dominado e governado pelas emoções. O dia que está bem faz, o dia que não está bem não faz. O dia que está feliz vem para a igreja, o dia que está triste não vem. Ei, para de virar sua janela para suas emoções. Vira tua janela para Jesus, vira tua janela para Deus, vira tua janela para aquele que pode mudar sentenças. Ah, mas eu estou triste, vira tua janela para Deus, Ele vai te trazer alegria. Ah, mas eu estou cansado, vira tua janela para Ele, porque Ele vai te trazer descanso. Ah, mas eu estou deprimido, vira tua janela para Ele, Ele vai te dar cura. O lugar para onde a minha janela está virada é para quem eu intercedo, é para quem eu me curvo, é para quem eu me dobro. Daniel não está se curvando para uma janela, óbvio, mas ele está se curvando para a janela em direção a Jerusalém, dizendo: é sobre o Senhor que eu me curvo, é para o Senhor que eu me dobro. Esse meu joelho não vai se dobrar para nenhum outro Deus, para nenhuma outra circunstância, para nenhum outro reino, para nenhum outro domínio, para nenhum outro rei. Esse joelho só se dobra diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus de Israel. Deus espera que a mesma janela que foi aberta em tempos de alegria, de destaque, de realizações, seja aberta em momentos para pedir socorro, direção, paz, proteção. Ei, irmão, diferentemente do que muitas das vezes nós pensamos, que Deus é para nós como pessoas às vezes são. Pessoas estão conosco, estarão conosco, principalmente nos dias mais felizes, não é assim? Comemorar aniversário, vou fazer um churrasco em casa, um monte de gente. Ah, vou fazer uma festa porque minha filha entrou na universidade, um monte de gente. Aí você fala assim: viu, hoje eu preciso de gente aqui porque eu estou precisando juntar dinheiro para pagar uma conta, está difícil a situação. Quanta gente aparece? Ah, estamos passando um período difícil dentro da nossa casa, de doença, estamos deprimidos ou depressivos, estamos vivendo um dos piores momentos da nossa história. Quantos aparecem? E aí sabe o que muitas das vezes nós confundimos? Nós achamos que Deus é igual. A gente acha que a gente pode abrir a janela quando tudo está bem e Deus vai nos receber com alegria, e Deus vai nos ouvir com gratidão. Quando a gente está grato, quando a gente está feliz, quando está tudo dando certo, quando as realizações acontecem, a gente abre a janela para dizer: Deus é bom o tempo todo Ele é bom, o Senhor é meu Deus, o Senhor é Senhor sobre a minha vida e eu estou feliz. Mas quando a gente está triste, a gente fecha a janela achando que Deus não vai nos ouvir, porque a gente está triste, ou que Deus não quer ouvir as nossas lamúrias, as nossas dificuldades, as nossas dores, que Deus não vai querer ouvir a gente quando a gente não está legal, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente esperava, porque a gente acha que Deus é como muitas das vezes as nossas amizades ou coleguismos. Mas preste atenção: o mesmo Deus que está com você quando você está sorrindo é o mesmo Deus que estará com você quando você estiver chorando. O mesmo Deus que está com você quando você está saudável será o mesmo Deus que estará contigo no meio da enfermidade. O mesmo Deus que estará contigo no dia que você estiver vivendo plenitude é o mesmo Deus de quando talvez você esteja clamando pela morte porque você não está suportando mais uma situação. Deus continua sendo o mesmo nos dias bons e nos dias maus. Ele estará conosco mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte. Ele não é um Deus que nos deixa nos tempos difíceis. Ele continua sendo Deus das nossas crises e dores e enfermidades. Ele continua sendo Deus. Abra a janela no meio das suas crises. Abra a janela. Diga assim comigo: eu não posso mudar a janela porque ficou difícil. Daniel aquele dia poderia ter orado dentro de casa com a janela fechada, irmão. Ele já tinha orado com a janela aberta a vida inteira, ou todo o tempo que ele estava lá, 3 vezes ao dia. Naquele tempo, depois do decreto, ele poderia dizer: o decreto saiu, não vou me arriscar. Fecha a janela, ora que de dentro Deus está me ouvindo do mesmo jeito. Mas a janela de Daniel não mudou quando a crise chegou. Deus espera que as nossas orações não mudem quando a crise chegar. Deus espera que as nossas janelas continuem abertas para a mesma direção que a gente sempre esteve. Mesmo quando os dias eram bons, agora quando os dias são maus, a janela continua aberta para a mesma direção, para o mesmo Deus, orando da mesma forma, porque Ele continua sendo Deus mesmo na crise.
Diga assim comigo: sentenças não mudam acessos. Aqui na terra, Daniel, através do Império Medo-Persa, está ouvindo um decreto. E esse decreto é: não pode orar, não pode pedir, não pode falar com homens, não pode falar com Deus, porque quem falar vai ser morto. Daniel poderia dizer assim: o decreto está feito, está decretado. Então se o decreto está feito, eu não posso fazer mais nada. Mas decretos não mudam acessos. Quando Daniel continua abrindo a janela, ele está dizendo assim: aqui na terra eu tenho limites, mas eu sei que aí no céu não tem. Não, eu sei que aqui na terra o decreto já está feito, mas eu abro a janela porque eu olho para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando eu abro a janela, eu me lembro que existe um Deus criador de todas as coisas, existe um Deus que está cuidando de mim, existe um Deus que pode mudar decretos. E a gente caminha para o encerramento. Verso 16, olha que interessante. O decreto foi feito, mais do que isso, Daniel foi jogado na cova. Mas ele orou. Mas orar não nos isenta das dores ou das aflições, amados. Às vezes as orações, elas não nos protegerão das covas, mas as orações sempre nos garantirão a presença dele conosco na cova. Verso 16 vai dizer: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões, e disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele, às vezes é difícil entender por que Deus permite as covas, não é mesmo? Às vezes é difícil a gente estar orando constantemente com a janela aberta para Jerusalém. E aqui é só, você entendeu, né, irmão, o que eu quero dizer? Orando a Deus, buscando a Deus, o verdadeiro e único Deus. E aí, mediante a isso, obrigado, Tati. Mediante a isso, muitas das vezes a gente está orando, está buscando, e ainda assim a gente é jogado na cova. Mas o que eu nunca acho que tinha reparado nesse texto, e que me abriu os olhos hoje ao ler novamente esse texto, é esse fato do verso 16. O rei, depois que jogou Daniel dentro da cova, ele disse: o seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre. Diga assim comigo: tem gente próximo a mim com expectativa sobre o que Deus vai fazer na minha vida. O rei Dario está dizendo assim: eu não queria te jogar aqui, eu não sabia que eles estavam tramando contra você. Pelo menos eu entendo isso no texto. Dario, o rei, ainda tentou de todas as maneiras evitar que Daniel fosse jogado, mas não tinha jeito, já estava decretado. Ele não poderia voltar atrás. Mas agora o rei Dario está dizendo assim: já que eu te joguei aí, eu crio uma expectativa dentro do meu coração, que o teu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, que ele te livre. As impossibilidades são oportunidades de testemunhar a quem está próximo que o nosso Deus é real. Não, eu vou dizer de novo: as impossibilidades são oportunidades de nós provarmos às pessoas que estão ao nosso redor que o nosso Deus é real. Ei, tem vizinho que está olhando para a situação que você está enfrentando, esperando que o teu Deus haja. Fica tranquilo, ele vai agir para provar que ele é real. Ei, tem gente no teu trabalho olhando para tudo que estão fazendo contra você e estão dizendo assim: vamos ver se esse Deus dessa pessoa é de verdade. Ei, Deus vai se levantar para provar a realidade que existe dentro de você. Deus está se levantando para livramento da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua vida profissional, apenas para provar que o Deus que você serve, ele é real, ele é poderoso, ele livra, ele salva, ele cura, ele transforma, ele renova, ele é um Deus vivo. Verso 17 a gente encerra. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei colocou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino. O rei selou a pedra, com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito
de Daniel. Diga isso comigo: para que nada mudasse a sentença de Daniel. A sentença dos homens sobre a história de Daniel naquele momento era: acabou. Ponto final. Fim. A sentença daqueles homens naquele dia sobre Daniel é: acabou a história do judeu, do hebreu. Acabou. Alguns deles que tramaram tudo aquilo talvez respiraram aliviados e disseram: acabou. A história de Daniel acabou. Ufa, estamos livres daquele hebreu. Ele era muito certinho, muito honesto, muito diferenciado. Não dava para suportar, não dava para competir contra ele. Agora sim a gente está em pé de igualdade. Acabamos com a história desse hebreu. A sentença sobre a história de Daniel naquele momento, segundo os homens, era fim. Mas quem tem janela aberta, com acesso para o dono da caneta, aquele que escreve a história, sabe que ela só chega ao fim quando ele quiser. Quem tem janela aberta para o dono da caneta que escreve a história, sabe que o final é só ele que pode dar, o ponto final é só ele que pode colocar. Ao final da nossa história, só o dono da nossa história que pode escrever e determinar. Então homens podem estar dizendo: acabou, a história do Jairo terminou, mas se Deus quiser que ela continue, ela vai continuar. Alguém pode ter dito contra a tua família: acabou, não tem mais jeito, mas se o dono da história quiser, a tua história vai continuar, pois Ele é o dono da caneta. Abra uma janela sobre aquele que é o dono da tua vida e creia que Ele pode mudar sentenças. Deus continua mudando sentenças. Diga assim comigo: nenhuma sentença na terra pode mudar o destino que o céu já determinou. Contra Daniel tinha uma pedra, um selo e uma sentença. Vamos repetir comigo? Diga: contra Daniel tinha uma pedra, um selo e uma sentença. Diga assim: mas a favor tinha uma janela que dava acesso a Deus, que enviou seu anjo. Dentro da cova dos leões o anjo veio, e o anjo falou: leão, hoje não. Hoje você não vai comer, pelo menos agora não. Daqui a pouco vai vir comidinha fresca para você, e vai ser mais do que só o Daniel. Mas por enquanto você não vai abrir a boca. Ei, toda sentença que foi colocada contra você, se a tua janela tem acesso a Deus, fica tranquilo, Ele muda sentenças. Ele envia o anjo. Eu quero profetizar que o anjo de Deus está alcançando a tua vida, a tua situação, as tuas crises, as tuas sentenças. Deus pode mudar sentenças, o anjo dele é poderoso para fazer. Quero que você se coloque de pé, eu quero orar contigo. Com o texto que nós lemos inicialmente, eu encerro com ele e já vamos orar. O rei Dario disse no final: faço um decreto. Tudo começou com um decreto, tudo terminou com um decreto. Eu vou dizer de novo: tudo começou com um decreto, mas também tudo terminou com um decreto. O primeiro decreto, morte. O segundo decreto, vida. O primeiro decreto, cova dos leões. O segundo decreto, adoração ao Deus, o único e verdadeiro Deus de Israel. O primeiro decreto, acabou a história de Daniel. O segundo decreto, agora Daniel vai ser mais honrado ainda nesse governo, nesse império, nesse lugar. Ei, eu estou dizendo para pessoas que ouviram um decreto: acabou. Deus está dizendo: não, só começou. Ei, eu estou dizendo para pessoas que vieram aqui nessa noite ouvindo: não tem mais jeito. Deus está dizendo para mim: existe. Eu sou o dono da vida, eu sou aquele que muda decretos. E aí ele termina dizendo nesse decreto:
porque Ele, o Deus de Daniel, é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Não há leões contra aquele que está protegido pelos céus. Não há leões que destruam, que toquem na vida daquele que está protegido pelo Deus de Israel. Deus é poderoso para livrar a nossa vida. Feche os seus olhos, Pai, nós oramos. E eu quero orar por livramento nessa noite, Pai. Eu oro por livramento no casamento, eu oro por livramento na família, eu oro por livramento, Senhor, dos filhos, eu oro por livramento na vida profissional, eu oro por livramento, Senhor, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, toda sentença contrária, toda sentença de morte, toda sentença de desemprego, toda sentença de tragédia, toda sentença de crise, toda sentença de decepção, toda sentença, Senhor, de desprezo, toda sentença de trauma, toda sentença contrária já está por terra em nome de Jesus. Os céus estão declarando um novo decreto sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que nós somos filhos do Deus Altíssimo, que nós somos escolhidos por Yahvé, o Senhor, que nós somos dele e o inimigo não pode nos tocar, que a nossa família está protegida por Ele, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, Ômega e princípio e fim, aquele que tem o poder e o governo na palma das suas mãos, em nome de Jesus. Toda sentença médica contrária, toda sentença do juiz contrária, toda sentença, Senhor, que traga qualquer malefício sobre os teus filhos, em o nome de Jesus nós repreendemos agora. Nós declaramos que sentenças estão sendo quebradas hoje, que sentenças estão sendo modificadas hoje, e pessoas declararão: o Deus dele é verdadeiro, o Deus dela é de verdade, o Deus dele livra, o Deus dela cura, o Deus dele muda sentenças, o Deus dela muda histórias, o Deus dele muda famílias, o Deus dela transforma casamentos, o Deus dela restaura, liberta, modifica. O Deus da nossa história e da nossa vida estará se mostrando real e verdadeiro em cada dia, em todos os dias, no nosso cotidiano, em o nome de Jesus. Quem crê nessa palavra comigo, aplauda, glorificando, exaltando, engrandecendo ao nome de Jesus. Glória a Deus.